Era 6h40 da manhã quando o som de uma mala sendo arrastada pelo piso de mármore ecoou pelo corredor principal da mansão. O barulho não era novo. Na verdade, já havia se tornado parte da rotina daquela casa silenciosa e fria. Alexandre Montenegro observava a cena de longe, parado no topo da escadaria, com os braços cruzados e o rosto impassível. A mulher que caminhava em direção à porta chorava em silêncio, enxugando o rosto com as costas da mão, como quem já não tinha forças para discutir, implorar ou justificar nada. Era a 12ª babá a sair daquela casa em apenas 15 dias. Assim que a porta se fechou, Alexandre respirou fundo, não por alívio, mas por exaustão. Aos 38 anos, ele era conhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Dono de um império no setor imobiliário, habituado a decisões duras e números milionários, Alexandre sempre acreditou que qualquer problema podia ser resolvido com disciplina, dinheiro ou autoridade. Mas havia algo naquela casa que nenhuma dessas coisas conseguia controlar. O motivo estava no andar de cima, trancado em um quarto reforçado com fechaduras extras. Um quarto que antes fora colorido, alegre e cheio de vida, mas que agora parecia mais uma cela improvisada. Dentro dele, estava Lucas, seu filho de 4 anos. Um menino pequeno para a idade, de olhos atentos demais para uma criança e com uma raiva que parecia grande demais para caber em um corpo tão frágil. Desde a morte de Helena, esposa de Alexandre e mãe de Lucas, tudo havia desmoronado. O acidente fora rápido, inesperado, brutal. Uma ligação no meio da madrugada, um hospital iluminado demais, médicos falando em voz baixa, e depois o silêncio definitivo. Alexandre nunca chorou. Nem no hospital, nem no enterro, nem depois. Ele apenas seguiu em frente, como sempre fez. Pelo menos era o que acreditava. Lucas, porém, não seguiu em frente. O menino passou de uma criança calma para um turbilhão imprevisível. Gritava sem motivo aparente, quebrava objetos, mordia, empurrava, se jogava no chão em crises que duravam horas. Não dormia direito, recusava comida e parecia viver em estado constante de alerta. As babás chegavam confiantes, cheias de diplomas, cursos e recomendações, e saíam derrotadas em questão de horas ou dias. Algumas choravam. Outras gritavam de raiva antes de ir embora. Todas diziam a mesma coisa: aquele menino era impossível. Alexandre não gostava da palavra impossível. Ainda assim, começava a acreditar nela. Naquela manhã, enquanto observava o jardim pela janela do escritório, ele se perguntava quanto tempo mais aquilo iria durar. O trabalho estava sendo afetado, as reuniões eram interrompidas por chamadas da governanta, e a casa, que deveria ser um refúgio, tornará-se um campo de batalha silencioso. Ele não sabia mais o que fazer, e essa sensação de impotência o irritava profundamente. O interfone quebrou o silêncio. A voz firme, porém cansada, de Dona Teresa, governanta da família há mais de 20 anos, soou pelo aparelho. Havia algo diferente no tom dela. Senhor Alexandre, ainda há uma candidata aguardando na sala. A agência insistiu. Disse que ela foi rejeitada por todas as outras casas. Alexandre fechou os olhos por um segundo. Rejeitada por todos. Aquilo soava como mais um erro anunciado. Ele já estava pronto para dispensar a ideia sem nem descer as escadas, mas algo o fez hesitar. Talvez fosse o cansaço extremo. Talvez fosse a sensação incômoda de que já havia tentado de tudo e falhado em todas as tentativas. Ela tem experiência? Perguntou, sem convicção. Tem, sim. Mas, Dona Teresa fez uma pausa breve, os outros empregadores não quiseram nem entrevistá-la. Alexandre franziu a testa. Rejeitada sem entrevista. Aquilo despertou uma curiosidade involuntária. Em seu mundo, pessoas eram descartadas rapidamente quando não se encaixavam em um padrão. Ele sempre fora um dos que descartavam, nunca o descartado. Ainda assim, havia algo naquela frase que o incomodava. Por quê? Ele perguntou. Dona Teresa hesitou antes de responder. Disseram que ela não parecia adequada. Que não tinha o perfil. Que havia algo errado. Alexandre se virou lentamente na cadeira. O que exatamente significava não ter o perfil? Aquela casa já tinha visto profissionais impecáveis falharem miseravelmente. Talvez o problema não estivesse no perfil das babás, mas no ambiente que ele próprio havia criado. Depois de alguns segundos em silêncio, ele tomou uma decisão que não parecia lógica nem estratégica. Mande subir. Enquanto a governanta se afastava, Alexandre sentiu um aperto estranho no peito, uma mistura de expectativa e descrença. Ele não sabia ainda, mas aquela decisão,
tomada quase por impulso, seria o início de algo que nenhum contrato, cláusula ou cheque milionário poderia prever. Alexandre ouviu passos tímidos se aproximando do escritório antes mesmo de a porta se abrir. Havia algo diferente naquele som, uma hesitação que ele não estava acostumado a perceber nas pessoas que entravam naquela sala. Normalmente, as babás chegavam cheias de segurança ensaiada, postura ereta, currículo mentalmente decorado. Aquela pessoa parecia carregar o peso do próprio corpo. Quando a porta se abriu, ele não levantou os olhos de imediato. Continuou observando a tela do computador, como fazia com todos. Era uma forma de impor distância, de mostrar quem mandava ali. Só quando a governanta pigarreou discretamente é que ele ergueu o olhar. A mulher à sua frente era jovem, mas o rosto trazia marcas de cansaço que não combinavam com a idade. Devia ter pouco mais de 30 anos. Usava roupas simples, limpas, porém visivelmente gastas. Não havia maquiagem além do mínimo necessário, e os cabelos estavam presos de forma prática, sem qualquer tentativa de parecer elegante. Ela segurava a bolsa com as duas mãos, como se fosse a única âncora que a mantinha firme naquele lugar. Alexandre percorreu cada detalhe com o olhar treinado de quem avalia imóveis, contratos e pessoas em segundos. Algo nela não gritava competência no sentido tradicional, mas também não transmitia falsidade. Havia uma serenidade estranha, quase deslocada naquele ambiente. Seu nome? Perguntou, com a voz fria e direta. Marina, respondeu ela, sem desviar o olhar. Marina Lopes. Alexandre fez um gesto para que ela se sentasse, mas ela permaneceu de pé por um instante a mais, como se precisasse de permissão emocional para ocupar a cadeira à frente da mesa. Quando finalmente se sentou, manteve a postura ereta, mas sem rigidez. Dona Teresa disse que você foi rejeitada por todas as outras casas. Ele continuou, sem rodeios. Quer me explicar por quê? Marina respirou fundo antes de responder. Não houve drama, nem vitimismo. Apenas verdade crua. Por que eu faço perguntas demais? Alexandre arqueou levemente a sobrancelha. Não era a resposta que esperava. Perguntas? Repetiu. Sobre a criança, ela explicou. Sobre a rotina, sobre o que ela perdeu, sobre o que sente. Muitos pais não gostam disso. Acham invasivo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alexandre sentiu um incômodo crescer dentro de si, algo que ele não sabia definir se era irritação ou desconforto. Ninguém costumava falar daquele jeito com ele, muito menos alguém buscando emprego. E você acha que perguntas resolvem birras, gritos e destruição? Ele retrucou. Marina não respondeu de imediato. Observou o ambiente, o escritório amplo, a mesa cara, as paredes frias. Depois voltou o olhar para ele. Não resolvem sozinhas, disse. Mas ajudam a entender de onde tudo isso vem. Alexandre se recostou na cadeira. Aquela mulher não estava ali para impressionar. Não havia promessas exageradas, nem garantias vazias. E isso, estranhamente, o desarmou mais do que qualquer discurso confiante. Meu filho já expulsou 12 babás em 15 dias, ele disse, com um tom quase desafiador. Nenhuma aguentou mais do que 48 horas. Algumas nem isso. O que faz você achar que será diferente? Marina manteve o olhar firme. Eu não acho que vou ser diferente, respondeu. Acho que ele é. A resposta caiu como um golpe silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu alguém deslocar o foco do problema sem tentar agradá-lo. Não era sobre provar valor. Era sobre a criança. Você sabe que ele é agressivo, Alexandre insistiu. Que morde, grita, quebra coisas e não respeita ninguém. Sei, ela respondeu. Crianças que sofrem também machucam. Nem sempre sabem como pedir ajuda. Alexandre sentiu o maxilar se contrair. Ninguém falava daquele jeito sobre Lucas. As babás o chamavam de difícil, impossível, mal-criado. Marina não. Ela falava como se estivesse descrevendo alguém ferido. Você tem filhos? Ele perguntou, quase como uma armadilha. Não, respondeu. Mas já cuidei de muitas crianças que perderam alguém importante. O nome de Helena atravessou a mente de Alexandre como uma lâmina. Ele se levantou abruptamente e foi até a janela, fingindo observar o jardim. Não gostava quando tocavam naquele ponto, mesmo indiretamente. Eu não prometo milagres, Marina continuou, com a voz baixa, mas firme. Se o senhor me contratar, posso falhar como todas as outras. Mas não vou desistir no primeiro ataque, nem tratar seu filho como um problema a ser contido. Alexandre permaneceu de costas por alguns segundos.
Algo dentro dele estava em conflito. Parte queria mandá-la embora imediatamente. Outra parte, cansada, quebrada e silenciosa, queria acreditar que talvez, só talvez, aquela fosse a única pessoa que não estivesse ali para lutar contra o menino, mas para enxergá-lo. Quando se virou novamente, sua expressão estava mais dura. Você começa hoje, disse. Mas quero deixar algo claro. Se não aguentar, sai sem discussão. Meu filho não é um experimento. Marina assentiu. Ele é uma criança. E eu sei disso. Alexandre não percebeu naquele momento, mas aquela resposta simples marcou o início da primeira rachadura real na armadura que ele vinha usando desde a morte da esposa. Marina seguiu Dona Teresa pelos corredores largos da mansão em silêncio, observando tudo com atenção. As paredes altas, decoradas com quadros caros e fotografias antigas, não transmitiam acolhimento. Havia beleza, luxo e organização excessiva, mas faltava algo essencial, algo vivo. O som dos próprios passos ecoava como se a casa estivesse sempre esperando por alguém que nunca chegava. Ele está no quarto, explicou Dona Teresa, enquanto subiam a escada principal. O Sr. Alexandre prefere mantê-lo lá quando fica agitado. Marina parou por um instante. Trancado? A governanta evitou o olhar dela. Por segurança. Já tivemos incidentes. Marina não disse nada, mas sentiu um aperto no peito. Crianças não deveriam ser contidas daquela forma, não quando estavam sofrendo. Continuou caminhando, agora com passos mais lentos, como se estivesse se preparando para algo importante. No final do corredor do segundo andar, havia uma porta branca marcada por riscos na altura de uma criança. Pequenas marcas de impacto denunciavam objetos arremessados com força. Do lado de dentro, vinham sons abafados, algo sendo chutado, um choro contido, respiração acelerada. É aqui, disse Dona Teresa, entregando a chave. Cuidado. Ele pode atacar. Marina segurou a chave por alguns segundos antes de usá-la. Não se apressou. Aproximou-se da porta e bateu suavemente, 2 vezes. Oi. Lucas, chamou, com a voz baixa. Meu nome é Marina. O barulho cessou de repente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia pesado. Marina esperou alguns segundos antes de continuar. Eu não vou entrar se você não quiser, disse. Só queria dizer que estou aqui. Nenhuma resposta. Ela destrancou a porta devagar e a abriu apenas o suficiente para olhar para dentro. O quarto estava em completo desarranjo. Brinquedos quebrados, livros rasgados, almofadas jogadas pelo chão. No canto, encostado na parede, estava Lucas. Os joelhos junto ao peito, os braços em volta de um ursinho de pelúcia sem uma das orelhas. Ele não parecia feroz. Parecia cansado. Marina entrou lentamente e fechou a porta atrás de si, sem trancar. Sentou-se no chão, a uma distância segura, no mesmo nível da criança. Não fez menção de se aproximar mais. Esse ursinho é seu amigo? Perguntou, apontando com cuidado. Lucas a encarou com desconfiança. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas havia algo mais ali, atenção. Ele não respondeu, mas apertou o brinquedo com mais força. Ele parece importante, Marina continuou. Deve ter passado por muita coisa com você. O menino franziu o senho, confuso. Ninguém falava daquele jeito com ele. As babás gritavam, ameaçavam sair, ligavam para o pai. Marina apenas falava. Eu sei que você está bravo, ela disse. E triste também. O corpo de Lucas enrijeceu. Os lábios tremeram. Ele desviou o olhar. Posso ficar aqui com você um pouco? Marina perguntou. Sem mexer em nada. Só sentada. Depois de alguns segundos de silêncio, Lucas deu um leve aceno de cabeça. Quase imperceptível. Marina sorriu, mas não avançou. Ficou ali, sentada no chão, respirando devagar. O tempo passou de um jeito estranho. 1 minuto. 2. 5. Nada aconteceu. E, ainda assim, algo estava acontecendo. O choro voltou, agora mais baixo, quebrado. Marina não interrompeu. Esperou até que o menino falasse, mesmo que fosse só com o corpo. Ela não volta, murmurou Lucas, quase inaudível. Marina sentiu os olhos arderem, mas manteve a voz firme. Não volta, repetiu. E isso dói muito. Lucas começou a chorar de verdade, o choro de quem segura por tempo demais. Ele se aproximou sem perceber, arrastando-se pelo chão até estar a poucos centímetros dela. Todo mundo vai embora, disse, entre soluços. Marina abriu os braços lentamente.
Não o puxou. Apenas ofereceu. Lucas hesitou por um segundo, e então se lançou contra ela, enterrando o rosto em seu peito. Marina o envolveu com cuidado, como se estivesse segurando algo extremamente frágil. Do lado de fora, Alexandre subia as escadas com o coração acelerado. Já estava preparado para ouvir gritos, pedidos de ajuda ou o som de objetos sendo quebrados. Em vez disso, encontrou silêncio. Um silêncio diferente. Profundo. Vivo. Ele parou no corredor, olhando para a porta fechada, sem coragem de abri-la. Pela primeira vez em meses, sentiu medo. Medo de interromper algo que parecia certo. Alexandre permaneceu parado no corredor por mais tempo do que imaginava. O silêncio atrás da porta não era vazio, não era ausência de som. Era um silêncio preenchido, quase palpável, como aqueles que surgem quando algo importante está acontecendo. Ele deu 2 passos à frente, depois recuou. Pela primeira vez desde a morte da esposa, não sabia o que fazer. Do outro lado da porta, Marina continuava sentada no chão com Lucas nos braços. O choro do menino havia diminuído aos poucos, transformando-se em soluços espaçados. Ela não dizia nada naquele momento. Apenas o segurava, permitindo que ele sentisse o peso de outro corpo ali, firme, presente, sem pressa para ir embora. Ela não gostava quando eu chorava, Lucas murmurou, com a voz abafada. Ela dizia que eu tinha que ser forte. Marina respirou fundo antes de responder. Às vezes, ser forte é chorar, disse suavemente. Chorar cansa menos do que segurar tudo por dentro. Lucas ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras como quem tenta entender algo grande demais para a própria idade. Depois de alguns instantes, afastou o rosto e a olhou com atenção, como se estivesse avaliando se podia confiar. Você vai embora também? Perguntou. A pergunta veio sem acusação, apenas medo. Marina sentiu o peso dela atravessar o peito. Hoje não, respondeu. E amanhã, eu ainda vou estar aqui. Lucas pensou um pouco. E depois? Marina sorriu de leve. Depois a gente vê. Um dia de cada vez. O menino assentiu lentamente. Aquela resposta, diferente de todas as outras que já tinha ouvido, parecia mais honesta do que qualquer promessa. Ele se soltou do abraço e voltou a sentar no chão, ainda perto dela. Pegou o ursinho e colocou no colo. Ele chama Bento, disse, finalmente. Bento, Marina repetiu. Um nome bonito. Lucas olhou em volta para o quarto destruído, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O caos que antes parecia inevitável agora o deixava envergonhado. Eu quebrei tudo, confessou. Eu vi, Marina respondeu, sem reprovação. Você estava muito bravo. Meu pai fica bravo quando quebra coisa, disse o menino. Ele não gosta. Marina escolheu as palavras com cuidado. Seu pai fica bravo porque não sabe o que fazer quando você sofre. Mas isso não quer dizer que ele não goste de você. Lucas franziu a testa. Ele não entra aqui. Aquela frase simples dizia mais do que qualquer grito. Marina sentiu um nó na garganta. Talvez ele não saiba como, disse. Mas a gente pode ajudar ele a aprender. Do lado de fora, Alexandre encostou a testa na parede fria do corredor. Cada palavra que chegava até ele era como um espelho quebrado refletindo verdades que ele evitava olhar. Ele nunca entrava naquele quarto. Nunca soubera como falar com o filho desde que Helena morreu. Preferira delegar, pagar, controlar a distância. E agora, uma mulher rejeitada por todos estava fazendo em minutos o que ele não conseguirá em meses. O tempo passou sem que ele percebesse. Quando Dona Teresa subiu apressada para avisar que o almoço estava pronto, encontrou Alexandre ainda ali, parado, em silêncio. Senhor, está tudo bem? Ela perguntou. Ele fez um gesto para que ela falasse baixo. Ele está calmo? Perguntou. Sim, respondeu a governanta, surpresa. Nunca vi isso. Alexandre assentiu lentamente. Algo dentro dele estava cedendo, uma rigidez antiga, construída para não sentir. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que o problema nunca tivesse sido a criança, nem as babás, mas o vazio que ele mesmo havia criado dentro daquela casa. Quando Marina abriu a porta do quarto algum tempo depois, encontrou Alexandre no corredor. Eles se encararam por alguns segundos sem dizer nada. Lucas apareceu logo atrás dela, segurando o ursinho, com o rosto ainda marcado pelo choro, mas com os olhos mais calmos. Ele dormiu um pouco, Marina disse. Estava exausto. Alexandre engoliu em seco. Obrigado. Foi a primeira vez que ele agradeceu alguém por algo relacionado ao filho.
Marina apenas assentiu. Não sorriu, não comemorou. Sabia que aquele era só o começo. A calma de Lucas era frágil, como vidro fino. E agora que ela havia entrado naquela casa, nada permaneceria igual por muito tempo. Naquela noite, Alexandre chegou ao quarto de Lucas com passos contidos, como se temesse quebrar algo invisível. Havia anos que ele não fazia aquilo. Normalmente, deixava tudo a cargo das babás ou de Dona Teresa. Entrar naquele quarto sempre lhe trazia uma sensação desconfortável, como se estivesse invadindo um território onde não sabia agir. Lucas estava deitado, abraçado ao ursinho Bento, respirando de forma tranquila. Marina estava sentada numa cadeira baixa ao lado da cama, observando o menino dormir. Ao notar a presença de Alexandre, levantou-se devagar, sem fazer barulho. Ele pediu para deixar a luz acesa, sussurrou. Disse que fica com medo quando apaga tudo. Alexandre assentiu, sentindo um aperto no peito. Nunca havia perguntado do que o filho tinha medo. Apenas presumira que crianças precisavam aprender a lidar sozinhas. Ele falou alguma coisa? Perguntou em voz baixa. Falou, Marina respondeu. Mas nada que não possa ser conversado com o tempo. Alexandre se aproximou da cama e observou o filho por alguns segundos. Lucas parecia menor dormindo. Vulnerável de um jeito que ele nunca tinha permitido a si mesmo enxergar. Ele sente sua falta, Marina continuou. Não só agora. Desde sempre. Alexandre fechou os olhos por um instante. Aquela frase doía porque era verdadeira. Ele sempre estivera presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. O trabalho, as reuniões, os números, tudo parecia mais simples do que lidar com sentimentos. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu, quase num sussurro. Marina não respondeu de imediato. Olhou para Lucas, depois voltou a olhar para Alexandre. Ninguém nasce sabendo, disse. Mas dá para aprender. Alexandre respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu julgado. Apenas visto. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar dentro da mansão. Não foi uma transformação brusca, nem mágica. Foi lenta, quase imperceptível, mas constante. Lucas passou a acordar menos agitado. As crises diminuíram em intensidade. Quando ficava bravo, Marina sentava no chão com ele e esperava. Não gritava. Não ameaçava ir embora. Apenas ficava. Alexandre observava tudo de longe no início. Via o filho brincar no jardim por alguns minutos sem destruir nada. Via Marina conversar com ele como se fosse um igual. Via risadas surgirem onde antes só havia gritos. E aquilo o deixava dividido entre gratidão e medo. Medo de perder aquilo também. Certa tarde, ao chegar mais cedo do trabalho, encontrou Lucas sentado no chão da sala, desenhando. Marina estava ao lado, ajudando-o a escolher cores. Pai, Lucas disse, sem levantar os olhos do papel. Olha. Alexandre se aproximou e viu o desenho torto de 3 figuras de mãos dadas. Uma grande, uma pequena e uma média. Quem são? Ele perguntou. Lucas apontou com o dedo. Você, eu, e a Marina. Alexandre sentiu o coração falhar por um segundo. Marina desviou o olhar, constrangida. É só um desenho, ela disse rapidamente. Mas não era. Era um reflexo de algo que estava se formando ali, silenciosamente, sem que ele tivesse planejado. Naquela noite, Alexandre chamou Marina para conversar no escritório depois que Lucas dormiu. Ela entrou com cautela, como sempre fazia. Você conseguiu algo que ninguém conseguiu, ele começou. Não sei como agradecer. Não fiz nada além de escutar, ela respondeu. Mesmo assim, ele insistiu. Quero que fique. Pelo tempo que for possível. Marina hesitou. Eu fico enquanto fizer bem para ele. Alexandre assentiu, sem perceber que, ao dizer aquelas palavras, ela já havia feito muito mais do que cuidar de uma criança. Ela estava ensinando 2 corações feridos a se reconhecerem novamente. E isso, embora ainda frágil, começava a assustá-lo tanto quanto o caos de antes. Os dias passaram, com eles, a rotina da casa começou a adquirir um ritmo diferente. Não era perfeito, nem tranquilo o tempo todo, mas havia algo novo no ar, previsibilidade. Lucas começou a dormir melhor, a comer sem que fosse uma batalha diária, principalmente, a procurar menos o isolamento. Ainda havia explosões, momentos de raiva e choro, mas agora eles tinham começo, meio e fim. Não duravam horas. Não deixavam a casa em ruínas. Alexandre observava tudo com atenção crescente. No início, dizia a si mesmo que era apenas uma fase boa,
algo temporário. Mas conforme as semanas avançavam, tornou-se impossível ignorar que Marina era o ponto de equilíbrio daquela transformação. Ela não mudará as regras da casa. Não comprará brinquedos novos nem inventará métodos milagrosos. Apenas havia trazido algo que faltava desde a morte de Helena, presença verdadeira. Numa tarde chuvosa, Lucas teve uma recaída. Gritou, empurrou uma cadeira e jogou o lápis no chão. Alexandre estava em casa naquele dia e sentiu o velho impulso subir pelo corpo. O impulso de levantar a voz, de impor ordem, de encerrar o problema rapidamente. Antes que dissesse qualquer coisa, Marina se ajoelhou no chão, ao lado do menino. Você está muito bravo, ela disse, com calma. Quer me contar o porquê? Lucas respirava rápido, os punhos fechados. Eu não gosto quando chove, gritou. Ela gostava. Alexandre congelou. O nome de Helena não foi dito, mas estava ali, pesado no ar. Marina não desviou. Você sente saudade dela, disse. E quando chove, isso volta mais forte. Lucas assentiu com a cabeça, os olhos marejados. O choro veio logo depois, profundo, cansado. Marina o puxou para perto e o deixou chorar até que o corpo relaxasse. Alexandre assistiu à cena sem interferir. Pela primeira vez, entendeu que o problema nunca fora a birra, mas o que vinha antes dela. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Alexandre ficou sozinho na sala escura por um longo tempo. As lembranças da esposa voltaram com força. O riso fácil dela, a forma como sempre soubera lidar com o filho, a leveza que desaparecera da casa depois do acidente. Ele percebeu algo que nunca havia admitido. Ao evitar falar de Helena, ele não estava protegendo Lucas. Estava se protegendo. No dia seguinte, decidiu fazer algo diferente. Ao levar Lucas para a escola, ajoelhou-se diante dele antes de sair. Filho, você sente falta da mamãe? Perguntou, com a voz insegura. Lucas o olhou surpreso, como se aquela pergunta nunca tivesse sido permitida. Depois assentiu lentamente. Sinto. Alexandre engoliu em seco. Eu também. Lucas se aproximou e o abraçou, algo raro. Um abraço curto, mas verdadeiro. Alexandre sentiu os olhos arderem e não se afastou. Marina observava a cena de longe, sem interferir. Sabia que aquele era um passo que só ele podia dar. E, naquele momento, entendeu que seu papel estava mudando. Ela já não era apenas a mulher que cuidava de uma criança difícil. Era o elo entre um pai e um filho que aprenderam, juntos, a nomear a dor. Mas toda mudança traz consigo resistência. E Alexandre ainda não havia enfrentado o maior obstáculo de todos, as pessoas que sempre acreditaram saber o que era melhor para ele. A resistência não demorou a se manifestar. Veio de forma elegante, educada e carregada de julgamentos silenciosos. Margarete Montenegro, mãe de Alexandre, apareceu na mansão numa manhã de sábado sem avisar. Era uma mulher de postura impecável, cabelos sempre alinhados, roupas discretas e caras, e um olhar acostumado a medir as pessoas antes mesmo de ouvi-las falar. Alexandre a recebeu na sala com um beijo rápido no rosto. Não sabia que vinha hoje, comentou. Decidi vir, respondeu ela, observando o ambiente ao redor. Algo estava diferente, embora não soubesse dizer exatamente o que. Talvez fosse o som de uma risada infantil vinda do jardim. Aquilo não era comum naquela casa. Lucas apareceu logo depois, correndo, com os sapatos sujos de terra. Pai, olha o que eu plantei, disse animado. Margarete ficou paralisada por um segundo. Não se lembrava da última vez que vira o neto correr daquele jeito. Lucas, disse, tentando manter o tom controlado, você não devia entrar assim na sala. Antes que Alexandre respondesse, Marina surgiu do jardim, limpando as mãos num pano. Ele estava plantando comigo, disse com naturalidade. A gente esqueceu do tempo. Margarete voltou-se lentamente para ela, avaliando cada detalhe, a roupa simples, o jeito tranquilo, a proximidade excessiva com a criança. Algo nela despertou um incômodo imediato. E você é? Perguntou, mesmo já suspeitando. Marina, respondeu. Cuido do Lucas. Cuida, Margarete repetiu, olhando para o filho. Mais uma babá? Alexandre sentiu a tensão se instalar. Ela está aqui há algumas semanas. E ainda não foi demitida? A mãe perguntou, surpresa mal disfarçada. Lucas segurou a mão de Marina instintivamente. O gesto não passou despercebido. Lucas, venha cá, Margarete chamou, abrindo os braços. O menino hesitou, olhou para Marina e depois para o pai. Eu tô brincando,
disse simplesmente, e voltou para o jardim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alexandre, Margarete disse em voz baixa, isso não é adequado. O quê? Ele respondeu, já na defensiva. Essa proximidade. Essa intimidade. Crianças não devem se apegar assim a funcionárias. Marina deu um passo atrás, pronta para se retirar, mas Alexandre levantou a mão discretamente, pedindo que ela ficasse. Ele está bem, Alexandre disse. Pela primeira vez em meses. Margarete cruzou os braços. Isso é temporário. Babás vêm e vão. Marina sentiu o golpe daquela frase. Lucas, do jardim, ouviu apenas parte da conversa. Correu de volta, com os olhos atentos. Você vai embora? Perguntou, olhando diretamente para Marina. Margarete abriu a boca para responder, mas Alexandre se adiantou. Não, disse com firmeza. Ela não vai. O menino relaxou visivelmente e voltou a brincar. Margarete encarou o filho, surpresa. Você está confundindo as coisas. Não, Alexandre respondeu. Pela primeira vez, estou vendo com clareza. A mãe suspirou, controlando a irritação. Só espero que saiba o que está fazendo. Marina permaneceu em silêncio, mas algo dentro dela se contraiu. Sabia que aquele era apenas o começo. Quando pessoas como Margarete se sentiam ameaçadas, não recuavam facilmente. E, mesmo sem perceber, ela havia se tornado parte de algo que ultrapassava o cuidado de uma criança. Lucas precisava dela. Alexandre começava a precisar também. E isso, naquele mundo, era visto como um problema. Depois da visita de Margarete, o clima na casa mudou de forma sutil, porém perceptível. Alexandre passou a observar Marina com mais atenção, não por desconfiança, mas por medo. Medo de depender demais de alguém que, aos olhos do mundo dele, não deveria ocupar um espaço tão importante. Marina, por sua vez, sentiu o peso daquele olhar e começou a medir cada gesto, cada palavra, como se estivesse caminhando sobre um terreno frágil. Lucas percebeu a mudança antes de qualquer adulto. Crianças sentem quando algo ameaça aquilo que lhes dá segurança. Naquela noite, demorou mais para dormir e acordou 2 vezes chamando por Marina. Alexandre ouviu da porta do quarto, sem entrar, sentindo uma culpa que não sabia nomear. Nos dias seguintes, Margarete ligou com frequência. As perguntas vinham disfarçadas de preocupação. Quanto tempo Marina pretendia ficar, se Alexandre já havia pensado em outra babá, se não achava perigoso deixar uma estranha se apegar tanto ao menino. Alexandre respondia de forma vaga, evitando confronto, mas cada ligação deixava uma sombra mais densa sobre o que antes parecia estável. Marina tentou manter a rotina de Lucas intacta. Jardim pela manhã, desenhos à tarde, histórias antes de dormir. Mas o menino começou a fazer perguntas que ela não podia responder com facilidade. Ela não gosta de você, Lucas perguntou certa vez, referindo-se à avó. Marina hesitou. Às vezes, as pessoas têm medo de perder espaço, respondeu com cuidado. Eu tenho medo de te perder, ele disse, sem rodeios. Marina sentiu o coração apertar. Aquele apego era bonito, mas também perigoso. Sabia que, se fosse arrancada dali de repente, o impacto poderia ser devastador para a criança. E, pela primeira vez desde que chegará àquela casa, pensou seriamente na possibilidade de ir embora antes que isso acontecesse. Alexandre percebeu o distanciamento sutil. Numa noite, depois que Lucas dormiu, encontrou Marina sentada sozinha na cozinha, olhando para nada. Você está diferente, ele comentou. Estou sendo cuidadosa, ela respondeu. Com ele, e comigo. Alexandre entendeu o que ela não dizia. A pressão da mãe, o julgamento silencioso, a fragilidade daquele equilíbrio. Tudo aquilo recaía sobre Marina, mesmo sem ela ter pedido nada além de fazer seu trabalho. Eu não vou mandar você embora, ele disse, com firmeza. Não é só sobre isso, Marina respondeu. É sobre o que acontece quando alguém decide que eu não pertenço aqui. Alexandre ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que proteger Marina significava enfrentar algo maior do que birras infantis ou rotinas quebradas. Significava confrontar o próprio mundo, suas regras e expectativas. E enquanto ele ainda tentava entender se estava pronto para isso, uma nova ameaça começava a se formar, silenciosa, esperando apenas o momento certo para se revelar. A ameaça se revelou numa manhã aparentemente comum. Alexandre estava no escritório, resolvendo assuntos de trabalho, quando Dona Teresa entrou sem bater, algo que raramente fazia. O rosto dela estava tenso, mais pálido do que o normal. Senhor Alexandre,
Começou, hesitando. Recebi uma ligação estranha. Alexandre levantou os olhos. Estranha como? Da agência de babás. Perguntaram se a Marina ainda está trabalhando aqui. Disseram que receberam um alerta. Alerta de quê? Ele perguntou, já sentindo o estômago se contrair. Não explicaram. Apenas disseram que havia informações novas sobre o histórico dela. Alexandre fechou o laptop lentamente. O silêncio no escritório parecia mais pesado do que antes. Ele agradeceu Dona Teresa e pediu que saísse. Assim que ficou sozinho, recostou-se na cadeira e respirou fundo. Não era ingênuo. Sabia que, quando pessoas como sua mãe se sentiam ameaçadas, buscavam controle. E controle vinha na forma de investigação. Desceu as escadas e encontrou Marina no jardim com Lucas. O menino estava ajoelhado na terra, concentrado em alinhar pequenas pedras ao redor de uma planta. Marina observava, sorrindo de leve. Pai, Lucas disse ao vê-lo. A planta cresceu. Alexandre assentiu, forçando um sorriso. Cresceu sim. Ele chamou Marina com um gesto discreto. Caminharam alguns passos para longe, mantendo Lucas à vista. A agência ligou, ele disse, direto. Disseram que surgiram informações novas sobre você. Marina empalideceu. Por um segundo, pareceu perder o ar. O que disseram? Perguntou, com a voz baixa. Nada específico. Ainda. Alexandre a observou com atenção. Existe algo que eu precise saber? Marina desviou o olhar, não por culpa, mas por cansaço. Um cansaço antigo. As pessoas sempre acham algo, respondeu. Quando não gostam de você, procuram motivos. Isso não é uma resposta, ele disse, sem dureza. Ela respirou fundo. Já fui acusada de coisas que não fiz. Já perdi emprego por fofoca, por preconceito, por ser quem sou. Alexandre sentiu a raiva subir. Não contra Marina, mas contra a engrenagem silenciosa que se movia para arrancar algo que finalmente começava a funcionar. Se houver algo concreto, eu vou ouvir você antes de qualquer decisão, disse. Marina assentiu, mas seus olhos estavam marejados. Obrigada. Lucas observava de longe, atento. Quando Marina voltou, ele a puxou pela mão. Você vai ficar? Perguntou, baixo. Marina se agachou à frente dele. Hoje eu fico, respondeu, repetindo as palavras que havia dito semanas atrás. E amanhã, a gente vê. Lucas abraçou-a com força, como se sentisse que algo estava prestes a mudar. Naquela noite, Alexandre recebeu a ligação que temia. A agência informou que havia uma denúncia antiga contra Marina, feita por um antigo empregador. Falavam em comportamento inadequado, em ultrapassar limites, em criar dependência emocional em crianças. Nada comprovado, nada formalizado, mas o suficiente para manchar uma reputação frágil. Alexandre desligou o telefone com as mãos trêmulas. Aquilo era um ataque direto. Não apenas contra Marina, mas contra Lucas. Contra a estabilidade recém-conquistada. Chamou Marina para conversar depois que Lucas dormiu. Ela entrou no escritório com o olhar cansado, como se já soubesse. Eles vão tentar me tirar daqui, ela disse, antes mesmo que ele falasse. Eu não vou permitir, Alexandre respondeu. Você pode tentar, ela retrucou com suavidade. Mas esse não é um jogo justo. Alexandre passou a mão pelo rosto. Se for preciso, enfrento minha mãe. Enfrento a agência. Enfrento quem for. Marina o encarou por longos segundos. E quando isso começar a afetar seu filho? Sua imagem? Sua vida? Alexandre não respondeu. Pela primeira vez, percebeu que proteger alguém significava assumir riscos reais, perdas possíveis. Não era uma decisão simples. E o tempo estava se esgotando. No quarto ao lado, Lucas se mexeu na cama, murmurando o nome de Marina em sonho. Alexandre fechou os olhos, sentindo o peso da escolha que se aproximava. O que estava em jogo já não era apenas quem cuidaria de uma criança, mas que tipo de homem ele escolheria ser. Alexandre passou a noite em claro. Sentado no sofá da sala, com as luzes apagadas, revivia cada palavra da ligação, cada dúvida plantada, cada medo que tentavam usar como arma. Em sua cabeça, vozes se misturavam, a da mãe, a da agência, a do próprio orgulho ferido. Todas diziam a mesma coisa, ainda que de formas diferentes, que Marina não pertencia àquele mundo. Mas quando fechava os olhos, não era nenhuma dessas vozes que ele ouvia. Era a de Lucas chamando por ela no meio da noite. Era o riso tímido do filho no jardim. Era o silêncio tranquilo que finalmente habitava aquela casa.
Na manhã seguinte, Alexandre tomou uma decisão silenciosa. Não ligou para a agência. Não confrontou a mãe. Não falou nada a Marina. Em vez disso, resolveu observar. Durante o café da manhã, ficou sentado à mesa, algo que não fazia havia meses. Lucas comia devagar, contando uma história confusa sobre um sonho que tivera. Marina o escutava com atenção genuína, fazendo perguntas simples, incentivando-o a continuar. E depois, ela perguntava. Alexandre percebeu algo que nunca tinha notado antes. Marina não interrompia. Não corrigia. Não apressava. Ela dava tempo. Tempo era algo que ele nunca tinha aprendido a oferecer. Mais tarde, no jardim, Lucas tropeçou e caiu. Antes que Alexandre se levantasse alarmado, Marina se aproximou calmamente. Doeu ou assustou? Perguntou. Lucas pensou por um segundo. Assustou. Então vem cá, ela disse, abrindo os braços. Nada de drama. Nada de pânico. Lucas levantou, limpou o joelho e voltou a brincar minutos depois. Alexandre sentiu um nó se formar na garganta. Quantas vezes ele próprio confundira dor com fraqueza? Quantas vezes ensinara ao filho, sem perceber, a engolir sentimentos? No fim da tarde, Margarete apareceu novamente, desta vez sem elegância nem sutileza. Entrou na casa decidida, com passos firmes e olhar acusador. Precisamos conversar agora, disse, sem cumprimentos. Alexandre fechou a porta atrás dela. Não na frente do Lucas. Marina estava na sala com o menino. Assim que percebeu a tensão, tentou se levantar, mas Margarete foi mais rápida. Não, disse ela, apontando para Marina. Você fica. O ar ficou pesado. Lucas segurou a mão de Marina com força. Essa mulher está criando uma dependência doentia no meu neto, Margarete continuou. Você não percebe que está sendo manipulado? Alexandre sentiu algo se romper dentro de si. Não foi raiva explosiva. Foi clareza. Manipulação é o que você está fazendo agora, respondeu, com a voz firme. Usando medo para tentar controlar minha casa. Margarete arregalou os olhos. Eu sou sua mãe. E eu sou o pai dele, Alexandre respondeu. E pela primeira vez estou escolhendo agir como tal. Marina permaneceu em silêncio, o coração acelerado. Nunca imaginara ouvir Alexandre falar daquela forma com a mãe. Você quer saber o que mudou? Ele continuou. Lucas não está mais quebrado. Ele está vivo. E isso aconteceu porque alguém decidiu ficar, não fugir. Margarete riu, incrédula. Você está disposto a destruir sua reputação por uma babá? Alexandre olhou para Marina, depois para o filho. Se minha reputação depende de abandonar quem cuida do meu filho com amor, então ela não vale nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Margarete não respondeu. Apenas virou-se e saiu, batendo a porta com força. Lucas começou a chorar baixinho, confuso. Marina se ajoelhou diante dele. Está tudo bem, disse. Adultos às vezes brigam quando estão com medo. Alexandre se aproximou, pela primeira vez, ajoelhou-se também. Eu fiquei, disse ao filho. Eu vou ficar. Lucas o abraçou, depois abraçou Marina, envolvendo os dois num gesto simples e poderoso. Alexandre sentiu algo novo nascer ali. Não era mais apenas gratidão. Era compromisso. E naquele instante, ele soube que não havia mais volta. A decisão estava tomada. Agora, teria que lidar com as consequências. As consequências vieram mais rápido do que Alexandre esperava. Na manhã seguinte ao confronto com a mãe, o telefone começou a tocar antes mesmo do sol nascer. Primeiro foi a agência de babás, insistindo em uma reunião urgente. Depois, um sócio antigo ligou com um tom estranho, perguntando se estava tudo bem, se Alexandre estava passando por alguma fase difícil. Por fim, uma mensagem curta de Margarete apareceu no celular. Você está cometendo um erro grave. Alexandre desligou o aparelho e ficou alguns segundos olhando para a tela apagada. Pela primeira vez, não sentiu vontade de responder. Aquilo que antes o paralisaria agora soava distante, quase irrelevante diante do que realmente importava. Na cozinha, Marina preparava o café da manhã enquanto Lucas desenhava na mesa. O menino cantarolava baixinho, algo que Alexandre nunca tinha ouvido antes. Ao vê-lo entrar, Lucas sorriu. Pai, hoje a gente vai plantar mais coisa, anunciou. Alexandre assentiu. Se você quiser. Marina percebeu o peso diferente no rosto dele. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Vai acontecer, respondeu com sinceridade. Mas não hoje.
Ela entendeu o suficiente para não insistir. Mais tarde, quando Lucas estava entretido no jardim, Alexandre chamou Marina para conversar na sala. Sentaram-se em lados opostos do sofá, com uma distância respeitosa, quase necessária. Eu sei que você está no meio de algo que não pediu, ele começou. E sei que pode ir embora a qualquer momento. Marina respirou fundo. Eu pensei nisso, admitiu. Não porque não me importo, mas porque me importo demais. Alexandre assentiu. Se você ficar, vai ter pressão. Olhares. Comentários. Tentativas de me fazer escolher. Eu não quero ser uma escolha, Marina respondeu. Não quero ser um problema. Você não é, ele disse, com firmeza. O problema sempre esteve aqui. Ele tocou o próprio peito, de forma quase inconsciente. Marina baixou o olhar. Eu fico enquanto for melhor para o Lucas. E para você? Alexandre perguntou. Ela demorou a responder. Eu não sei, disse por fim. Mas sei que nunca ninguém me perguntou isso antes. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi honesto. Pela primeira vez, estavam conversando não como patrão e funcionária, mas como dois adultos tentando entender um terreno novo. No fim da tarde, Lucas chamou os dois para ver algo que havia feito. No jardim, havia desenhado um círculo na terra e colocado 3 pedrinhas dentro. Isso é nossa casa, explicou. Se alguém sair do círculo, os outros ficam tristes. Alexandre sentiu o peso simbólico daquilo. Uma criança de 4 anos havia entendido algo que adultos complicavam demais. Naquela noite, quando Lucas dormiu, Alexandre permaneceu sentado à beira da cama por alguns minutos. Passou a mão de leve nos cabelos do filho e sussurrou algo que nunca tinha dito em voz alta. Eu devia ter ficado antes. Do outro lado da porta, Marina ouviu, sem que ele soubesse. E entendeu que, independentemente do que viesse a acontecer, algo essencial já havia mudado dentro daquela casa. Mas o mundo fora daqueles muros não era gentil com mudanças silenciosas. E a próxima prova não viria em forma de palavras, mas de um ultimato que colocaria tudo em risco. O ultimato chegou numa tarde nublada, embalado em formalidade e frieza. Um envelope pardo foi entregue por um mensageiro discreto, sem logotipo, sem assinatura visível. Alexandre reconheceu o peso daquele tipo de papel antes mesmo de abri-lo. Era o tipo de coisa que nunca trazia boas notícias. Dentro, havia um comunicado curto, direto. Um membro do conselho da empresa solicitava uma reunião extraordinária. O motivo vinha descrito em poucas linhas: preocupações com decisões pessoais que podem afetar a imagem institucional. Alexandre leu 2 vezes. Não precisava de mais detalhes para entender. Aquilo não era sobre contratos ou investimentos. Era sobre Marina. Ele dobrou o papel com cuidado e ficou alguns minutos parado no escritório, olhando pela janela. No jardim, Lucas corria atrás de uma bola, rindo alto, enquanto Marina observava sentada no degrau, aplaudindo cada pequeno sucesso do menino. A cena simples contrastava de forma brutal com o mundo que tentava puxá-lo de volta. Na reunião, horas depois, Alexandre sentou-se à cabeceira da mesa de vidro, cercado por rostos conhecidos. Homens e mulheres que o admiravam pela frieza, pela eficiência, pela capacidade de cortar sem hesitar. A conversa começou com rodeios, como sempre. Alexandre, sua performance profissional é impecável, disse um deles. Mas há rumores. Rumores não constam em relatórios, Alexandre respondeu. Constam quando viram manchetes, outro rebateu. Uma funcionária que ultrapassa limites emocionais com seu filho. Um ambiente confuso. Isso pode ser interpretado de forma negativa. Alexandre sentiu a velha pressão tentar se instalar. A vontade de ceder, de resolver rápido, de manter tudo sob controle. Mas, dessa vez, algo era diferente. Vocês estão sugerindo o quê? Perguntou. Que encerre essa situação, disseram. Pelo bem de todos. Alexandre olhou ao redor da mesa. Pelo bem de quem? O silêncio foi a resposta. Quando voltou para casa, já era noite. Encontrou Marina na sala, ajudando Lucas a montar um quebra-cabeça. O menino bocejou ao vê-lo. Pai, você demorou. Eu sei, Alexandre disse, sentando-se no chão com eles. Mas eu voltei. Lucas sorriu, satisfeito. Marina observou a cena com atenção. Havia algo no semblante de Alexandre que ela nunca tinha visto antes: decisão. Depois que Lucas dormiu, Alexandre chamou Marina para o escritório. Fechou a porta com cuidado. Eles querem que você vá embora, disse, sem rodeios.
Marina fechou os olhos por um instante. Eu imaginava. Eu disse não. Ela abriu os olhos, surpresa. Você não precisa comprar essa briga. Eu já comprei, ele respondeu. No dia em que escolhi ficar. Marina respirou fundo. E se isso custar caro? Alexandre se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Algumas coisas custam mais quando a gente perde. Ela o encarou, buscando alguma dúvida, alguma hesitação. Não encontrou. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha naquela casa. No quarto ao lado, Lucas se virou na cama e murmurou algo em sonho. Marina e Alexandre ficaram em silêncio, escutando. O som pequeno, frágil, lembrava os dois do que estava em jogo. A partir daquele momento, não havia mais como fingir que aquilo era apenas um trabalho. O círculo que Lucas desenhara na terra começava a se fechar. E qualquer decisão agora teria consequências profundas. Na manhã seguinte, Alexandre tomou uma decisão prática, quase silenciosa, mas carregada de significado. Ligou para a escola de Lucas e pediu uma reunião com a coordenadora. Não para reclamar, não para exigir nada. Apenas para ouvir. Pela primeira vez, queria saber como o filho era fora dos muros da mansão. Marina acompanhou Lucas até o carro. O menino segurava a mochila com força, nervoso. Você vai me buscar? Perguntou. Vou, Marina respondeu. E seu pai também. Lucas sorriu, aliviado. Na escola, Alexandre ouviu relatos que o deixaram desconcertado. Lucas era retraído, observador, evitava brincadeiras em grupo, mas demonstrava sensibilidade em comum. A coordenadora comentou algo que ecoou fundo. Ele parece sempre esperar que alguém vá embora. Alexandre sentiu o impacto daquela frase como um golpe direto. Esperar que alguém vá embora. Era exatamente isso que Lucas aprenderá desde a morte da mãe. Pessoas entravam e saíam. Cuidavam por um tempo e desapareciam. A permanência nunca fora uma opção segura. Quando voltou para casa, encontrou Marina sentada no chão da sala com Lucas, montando uma torre de blocos. O menino derrubou tudo de propósito e começou a rir. Marina riu junto. Alexandre parou na porta, observando. Não havia tensão, não havia medo. Apenas presença. Mais tarde, chamou Marina para conversar. Eu fui à escola, contou. Ela olhou com atenção. E? Eles disseram que ele sempre espera que alguém vá embora. Marina assentiu, triste. É o que ele aprendeu. Alexandre respirou fundo. Eu não quero que ele aprenda isso comigo. Marina sentiu algo se mover dentro dela. Então precisa ficar, disse. Mesmo quando for difícil. Eu sei, ele respondeu. E é por isso que quero que você fique também. Ela hesitou. Não como babá? Perguntou, cautelosa. Não só, ele respondeu. Como parte da rotina dele. Da nossa. O silêncio que se seguiu foi denso. Marina não respondeu de imediato. Sabia que aquelas palavras não eram uma declaração de amor, mas também não eram apenas gratidão. Eram um pedido de permanência. Eu não quero substituir ninguém, ela disse por fim. Eu também não, Alexandre respondeu. Quero construir algo novo. Do jeito que der. Marina sentiu os olhos marejarem. Aquela honestidade simples era mais assustadora do que qualquer promessa vazia. Naquela noite, Lucas acordou assustado com um trovão. Chamou pelo pai e por Marina. Os dois entraram juntos no quarto. Alexandre se sentou na cama, Marina ao lado. Lucas segurou as mãos dos dois, uma em cada. Vocês ficam? Perguntou, com a voz trêmula. Alexandre respondeu sem hesitar. Ficamos. Marina completou, ficamos. Lucas fechou os olhos e adormeceu poucos minutos depois, ainda segurando as mãos deles. No silêncio do quarto, Alexandre e Marina se olharam. Não houve beijo, nem gesto impulsivo. Apenas a compreensão de que algo irrevogável estava acontecendo ali. Algo que não poderia mais ser desfeito sem ferir profundamente alguém que já havia sofrido demais. E, do lado de fora daquele quarto, o mundo continuava pronto para julgar, pressionar e exigir. Mas dentro dele, pela primeira vez, havia a promessa silenciosa de permanência. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria estranha, quase suspeita. Nenhuma ligação do conselho, nenhuma visita inesperada de Margarete, nenhum comentário atravessado dos funcionários. Era como se todos estivessem observando à distância, esperando o momento certo para agir. Alexandre sabia que aquele silêncio não era paz. Era preparação.
Na sexta-feira à tarde, ele recebeu uma mensagem curta de um dos diretores mais antigos da empresa. Precisamos conversar pessoalmente. Hoje. Não havia tom ameaçador, mas também não havia gentileza. Alexandre deixou o celular sobre a mesa e foi para o jardim. Lucas estava sentado no chão, desenhando com giz colorido, enquanto Marina observava. O menino desenhava 3 figuras de mãos dadas. Quem são? Alexandre perguntou. Lucas apontou sem hesitar. Eu, você e a Marina. Alexandre engoliu em seco. E por que só 3? Lucas pensou um pouco. Porque agora é assim. Depois pode mudar. A simplicidade daquela resposta o atingiu em cheio. Lucas não exigia promessas eternas. Só precisava do agora. Alexandre se abaixou ao lado dele. Eu vou sair um pouco, mas volto antes de você dormir. Promete? Lucas perguntou. Prometo. O encontro aconteceu em um restaurante discreto, longe de olhares curiosos. Do outro lado da mesa, 2 diretores e um advogado. Nenhum deles sorriu. Alexandre, vamos ser diretos, disse um dos homens. Sua situação pessoal está começando a respingar na empresa. Minha vida pessoal sempre foi assunto meu, Alexandre respondeu. Nem sempre, o advogado interveio. Quando envolve funcionárias, há riscos legais, de imagem e de governança. Alexandre manteve a calma. Ela não é minha funcionária no sentido que vocês estão insinuando. Então o que ela é? O diretor perguntou. Alexandre hesitou por um segundo. Não porque não soubesse, mas porque dizer em voz alta tornava tudo definitivo. Ela é alguém que cuida do meu filho quando eu falhei em cuidar, respondeu. E alguém que ficou quando todos desistiram. O silêncio se espalhou pela mesa. Você precisa escolher, o advogado disse. Ou encerra essa situação agora, ou o conselho vai agir. Agir como? Alexandre perguntou. Reavaliando sua posição. Alexandre recostou-se na cadeira. Durante anos, aquela ameaça teria sido suficiente para fazê-lo ceder. Mas agora, pela primeira vez, o peso não estava sobre ele. Estava sobre Lucas. Façam o que acharem necessário, Alexandre respondeu, levantando-se. Eu já fiz minha escolha. Quando chegou em casa, encontrou Marina sentada no sofá, tensa. Lucas dormia no quarto. Demorou, ela disse. Eu sei, Alexandre respondeu. Mas eu voltei. Ela respirou aliviada. Eles vão te pressionar mais? Vão, ele admitiu. E talvez tentem te afastar. Marina baixou o olhar. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo. Alexandre se sentou à frente dela. Você não é o motivo. Você é a consequência de eu finalmente fazer algo certo. Marina sentiu um nó na garganta. E se eles vencerem? Então eu começo de novo, ele respondeu. Mas não começo sem o Lucas. E não começo fingindo que você nunca existiu. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas honesto. Pela primeira vez, Marina percebeu que Alexandre estava disposto a perder status, poder e conforto por algo que não podia comprar. No quarto ao lado, Lucas se mexeu na cama e murmurou algo incompreensível. Marina se levantou para ver o menino. Alexandre a observou desaparecer pelo corredor e entendeu que não havia mais volta. A batalha verdadeira não seria externa. Seria provar, dia após dia, que aquela permanência não era um erro passageiro, mas uma escolha consciente. E o próximo passo exigiria mais do que coragem. Exigiria renúncia. A renúncia começou de forma concreta na segunda-feira seguinte. Alexandre entrou no prédio da empresa mais cedo do que o habitual, não para comandar reuniões ou revisar contratos, mas para entregar algo que jamais imaginou abrir mão tão facilmente, o controle. Convocou o conselho para uma reunião breve. Não pediu permissão. Informou. Vou me afastar da presidência executiva por tempo indeterminado, disse, com a voz firme. Continuarei como acionista e conselheiro, mas a gestão diária ficará com o vice-presidente. O espanto foi imediato. Isso é loucura, alguém comentou. É suicídio profissional, disse outro. Alexandre ouviu tudo em silêncio. Quando falaram em riscos, imagem e mercado, ele respondeu apenas uma vez. Meu filho não é um risco. É a minha prioridade. Assinou os documentos, levantou-se e saiu sem olhar para trás. Pela primeira vez em muitos anos, o peso que sentia nos ombros não aumentou. Diminuiu. Ao chegar em casa, encontrou Marina no quintal, ajudando Lucas a regar as plantas. O menino segurava o regador com esforço, derramando mais água fora do que dentro dos vasos. Pai,
Lucas correu ao vê-lo. Você chegou cedo. Alexandre se abaixou e o abraçou com força. Cheguei. Marina percebeu algo diferente no olhar dele. Aconteceu alguma coisa? Sim, ele respondeu. Eu escolhi. Ela ficou em silêncio, esperando. Me afastei da empresa, completou. Marina regalou os olhos. Alexandre, você não precisava. Eu precisava, ele a interrompeu com suavidade. Para ser quem eu disse que seria. Ela sentiu o coração acelerar. Aquela decisão não era simbólica. Era irreversível. E agora? Ela perguntou. Agora eu vou buscar o Lucas na escola todos os dias, respondeu. Vou estar aqui. Presente. E vou descobrir quem eu sou sem a armadura. Lucas não entendeu o peso da conversa, mas percebeu o clima. Você vai ficar mais comigo? Perguntou. Alexandre sorriu. Vou. O menino abriu um sorriso largo, daquele tipo que não pede explicação. Nos dias seguintes, a mudança foi visível. Alexandre passou a fazer coisas simples que nunca tinha feito. Preparar o café da manhã, ajudar Lucas a escolher roupas, sentar no chão para brincar. Errava, se atrapalhava, aprendia. Marina observava tudo com uma mistura de ternura e medo. Ternura pelo homem que surgia diante dela. Medo do preço que aquilo poderia cobrar. Numa noite, depois que Lucas dormiu, ela falou o que vinha guardando. Eu tenho medo de que você se arrependa. Alexandre a olhou com atenção. Eu teria me arrependido de continuar vivendo como antes. E se um dia você acordar e perceber que abriu mão demais? Ela insistiu. Então vou saber que fiz isso por algo real, ele respondeu. Não por aparência. Marina sentiu os olhos marejarem. Nunca ninguém havia escolhido ficar sem exigir garantias. Mas enquanto dentro da casa algo se fortalecia, do lado de fora a reação não tardou. Manchetes começaram a circular. Comentários maldosos. Especulações sobre escândalos, fraqueza, influência indevida. E, no centro de tudo, Marina passou a ser observada não como pessoa, mas como símbolo. A mulher que desviou o milionário do caminho esperado. Ela sentiu o peso disso quando uma antiga colega lhe enviou uma mensagem curta e cruel. Você sempre teve sorte. Agora só está usando isso. Marina fechou o celular com as mãos trêmulas. Pela primeira vez desde que chegará àquela casa, sentiu vontade de fugir. E percebeu que a próxima decisão talvez não fosse de Alexandre. Talvez fosse dela. Marina passou a noite em claro. A mensagem da antiga colega ecoava na cabeça como um julgamento que ela nunca conseguiria rebater completamente. Não importava o que fizesse, sempre haveria alguém disposto a reduzir sua história à conveniência, interesse ou sorte. Aquilo doía mais do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, acordou antes de todos. Preparou o café em silêncio, organizou a casa com movimentos automáticos e deixou a mesa posta como sempre fazia. Quando Alexandre entrou na cozinha, percebeu de imediato que algo estava diferente. Você não dormiu, ele disse. Não, Marina respondeu, sem rodeios. Ele sentou-se à mesa, observando-a. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou por um instante, depois entregou o celular desbloqueado. Alexandre leu a mensagem com o maxilar tenso. Isso não define você, ele disse. Mas define como me veem, Marina respondeu. E vai definir como veem o Lucas. Como veem você. Alexandre respirou fundo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia que ia doer tanto, ela confessou. Lucas apareceu na porta, ainda de pijama, esfregando os olhos. Vocês estão bravos? Marina forçou um sorriso. Não, meu amor. Alexandre se levantou e pegou o filho no colo. Às vezes adultos ficam confusos, lembra? Lucas assentiu. Mas vocês ficam? A pergunta atravessou Marina como uma lâmina. Alexandre respondeu sem hesitar. Eu fico. Lucas olhou para Marina, esperando. Ela sentiu a responsabilidade pesar de forma quase insuportável. Eu fico, por enquanto, respondeu, com cuidado. O menino sorriu, satisfeito com o suficiente. Mais tarde, quando Lucas foi para a escola, Marina chamou Alexandre para conversar. Fechou a porta da sala, como se precisasse de um espaço protegido. Eu preciso ser honesta, ela disse. Eu não sei se sou forte o bastante para isso tudo. Alexandre a ouviu em silêncio. Não quero que o Lucas cresça ouvindo que eu sou a mulher que te afastou do mundo, continuou. Não quero que um dia ele sinta vergonha de mim. Alexandre se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. E se ele sentir orgulho?
perguntou. E se não? Ela rebateu. Então eu vou estar lá para dizer que a culpa nunca foi sua, respondeu. Marina balançou a cabeça. Às vezes isso não é suficiente. Ela respirou fundo antes de concluir. Talvez eu precise ir embora por um tempo. Para proteger ele. Para me proteger. As palavras caíram como um peso morto entre eles. Alexandre não reagiu de imediato. Passou a mão no rosto, processando. Você está dizendo que quer sair da vida dele. Estou dizendo que talvez seja melhor sair antes que me tirem à força, ela respondeu, com a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi longo e doloroso. Se você for embora, Alexandre disse por fim, vai deixar um vazio que ninguém aqui consegue preencher. Eu sei, Marina respondeu. E isso é o que mais me assusta. Naquela tarde, Alexandre buscou Lucas na escola. No caminho, o menino falava animado sobre um desenho que tinha feito. Quando chegaram em casa, Lucas correu para procurar Marina. Ela tá onde? Perguntou. Alexandre sentiu o aperto no peito. Ela saiu um pouco. Ela volta? Lucas insistiu. Alexandre engoliu em seco. Eu espero que sim. Lucas ficou quieto. O silêncio dele era mais assustador do que qualquer choro. Naquela noite, Marina arrumou uma pequena mala no quarto. Não era uma despedida definitiva, mas também não era apenas uma pausa. Antes de sair, parou no corredor e olhou para a porta do quarto de Lucas. A mão tremeu ao tocar a maçaneta, mas ela não entrou. Sabia que, se entrasse, não conseguiria ir embora. Do lado de fora, o mundo a esperava com julgamentos prontos. E dentro da casa, um menino esperava por algo que talvez ela não conseguisse prometer. A escolha estava feita. Mas as consequências ainda estavam por vir. A casa mudou no mesmo dia em que Marina saiu. Não houve gritos, nem cenas dramáticas. Apenas um silêncio pesado, denso, que se espalhou pelos corredores como um aviso. Lucas percebeu primeiro. Naquela noite, pediu para dormir com a porta aberta. Depois, deixou a luz acesa. Quando Alexandre entrou no quarto para dar boa noite, encontrou o filho acordado, olhando para o teto. Ela não voltou, Lucas disse, sem acusação. Apenas constatação. Não, Alexandre respondeu. Foi porque eu fiz alguma coisa errada? A pergunta atravessou Alexandre com uma dor física. Ele se sentou na cama e segurou o rosto do filho com as duas mãos. Não. Nunca foi por você. Lucas engoliu em seco. As pessoas sempre vão embora. Alexandre sentiu o chão ceder. Percebeu, naquele instante, que todo o progresso do filho estava escorrendo pelos dedos. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. Nos dias seguintes, Lucas voltou a se fechar. Parou de desenhar. Parou de rir. Começou a acordar de madrugada chamando por Marina. Alexandre tentou compensar, tentou ser 2 em 1, tentou ocupar todos os espaços. Mas havia algo que ele não conseguia substituir, a sensação de permanência. Enquanto isso, Marina enfrentava o outro lado da decisão. Longe da mansão, percebeu que não havia proteção nenhuma fora dali. Comentários atravessados. Olhares enviesados. Mensagens maldosas. Mas nada doía mais do que o silêncio que vinha à noite, quando se lembrava da voz de Lucas perguntando se ela ia ficar. Uma semana depois, Alexandre recebeu a notícia que todos esperavam. O conselho o destituiu oficialmente do cargo. A decisão veio seca, burocrática, fria. Ele desligou o telefone e olhou para a casa vazia. Pela primeira vez, tudo o que havia perdido parecia pequeno perto do que ainda podia perder. Naquela noite, Lucas teve a pior crise desde a morte da mãe. Chorou até perder o fôlego. Quebrou um brinquedo. Se encolheu num canto do quarto, repetindo a mesma frase. Ela prometeu. Alexandre se ajoelhou no chão, sentindo-se completamente impotente. E então fez algo que nunca tinha feito antes. Chorou na frente do filho. Eu também sinto falta dela, disse, com a voz quebrada. E eu também tenho medo. Lucas olhou para ele, surpreso. Você também? Todos os dias. O menino se aproximou e o abraçou com força. Foi o primeiro abraço verdadeiro desde que Marina partirá. Na manhã seguinte, Alexandre tomou a decisão final. Não ligou para advogados, nem para conselheiros. Pegou o carro e foi atrás da única pessoa que ainda podia consertar aquilo. Marina abriu a porta surpresa ao vê-lo. Eu não vim pedir que você volte, ele disse logo. Vim te dizer a verdade. Ela cruzou os braços, defensiva. Eu falei com meu filho muito antes de você chegar, Alexandre continuou.
E falhei de novo quando deixei o medo do mundo pesar mais do que o que ele precisava. Marina sentiu os olhos arderem. Ele está sofrendo, Alexandre disse. E não porque você foi embora. Mas porque ele acredita que quem ama sempre vai embora. Marina fechou os olhos. Eu não quero que você volte por mim, ele concluiu. Quero que volte por ele. E se um dia decidir ir, que seja porque escolheu, não porque foi empurrada. O silêncio se estendeu por longos segundos. Então Marina respirou fundo e disse: Eu nunca fui embora dele. Naquela mesma tarde, Marina voltou à mansão. Não como funcionária. Não como solução temporária. Voltou como alguém que escolheu ficar. Lucas correu ao vê-la e se jogou em seus braços, chorando sem controle. Você voltou. Voltei, ela respondeu. E dessa vez, eu fico. O tempo fez o resto. Alexandre reconstruiu a vida longe dos holofotes. Abriu mão do império, mas construiu algo que nunca teve, um lar. Marina deixou de se esconder. Lucas voltou a sorrir. Meses depois, numa tarde comum, Lucas desenhou novamente no jardim. 3 figuras de mãos dadas. Mas dessa vez, não estavam cercadas por medo. Alexandre observou a cena e entendeu, finalmente, a verdade que demorou uma vida inteira para aprender. Algumas perdas são necessárias para que a gente aprenda o que realmente importa. E aquela que todos rejeitaram, foi a única que ficou. Fim.